Depois de 2 dias, eu tava lendo o Livro dos Espíritos na cozinha, assim, em cima da mesa, né, com o livro. E, de repente, eu olhei pro lado e eu vi aquele senhor com as mãos no bolso, com uma roupa de alfaiataria. De começo, eu não via o rosto dele, só vi um clarão, né? Conforme foi passando o tempo, que eu comecei a ver a fisionomia dele. Que é o teu mentor, Pierre. E depois vieram os primeiros livros. Primeiro, na verdade, ele foi me auxiliando com as psicografias e eu não sabia muito sobre essa vida da Clary, né? O primeiro contato que eu teve foi sobre a vida da Seshat Mihá, que foi a minha vida no Egito, né? Então, ela conta sobre a transição, ela conta um pouquinho sobre ressonância, como que foi, na verdade, a abertura do Mar Vermelho. Olha, ela traz uma versão que a gente conhece na Bíblia como a parte do Êxodo, ela traz uma versão contada pelos próprios egípcios. O outro lado da história. O outro lado da história, com outros nomes que a gente desconhece, né? Aí depois desse primeiro livro dela, que veio o livro do Pierre, ele contando a história dele, e aí que eu comecei a perceber a minha ligação com o Divaldo, né? Ele já começa o livro contando que quando eu era novinha, ele viu todo o meu processo sendo obsediada, mas ele não podia interferir em nada, porque fazia parte do meu amadurecimento espiritual, né? E quando eu cheguei na minha fase adulta ali, depois da parte do desencarne, ele começa a contar que ali começava o nosso trabalho, né, com as psicografias. Aí eu falava assim, mas por que eu tenho, né, essa conexão com o Divaldo? Porque conforme via, né, às vezes os cortes no YouTube, no Instagram sobre ele, começava a chorar, a lágrima começava a cair, né? Mas eu tive 3 momentos na minha vida que eu estive com ele, né, assim, em palestra e aí realmente eu tirei uma foto com ele escreveu, dedicou o livro, né? E era Transição Planetária o livro. Isso foi... Eu tenho esse livro. Eu acho que faz uns 15 anos isso, se não mais. Faz bastante tempo. E ele segurou... Ele deu o livro pra mim, segurou, ficou puxando, me olhando lá na alma, assim, com aquela energia. Mas só dele falar, tu já sentia, né? Ele tinha uma energia muito magnetismo, né? Uma doçura mensageiro também. Da paz, né? Era o mensageiro da paz. E aí, nessa... o Pierre conta a história dele também, né? Que ele psicografava, ele era um médium de psicografia da época. Só que eles começaram a forjar fotografias na época. Tanto que o Pierre ele foi conhecido como coveiro do espiritismo. Aí houve a questão de amuletos, fraudes de bonecas. Então, ele ficou um tempo, ele ficou um tempo preso, depois que ele foi solto. E eu, nessa época, acredito eu que seja uma adolescente ali, entre 13 e 14 anos, porque a gente não tem tanta informação dessa Clary. Né? Mas a única coisa que se sabe é que ela auxiliava o Pierre e o Daniel, que é o Divaldo. Entendi. Você era tipo... Mas você já tinha mediunidade naquela encarnação ou não? Eu não tenho informação sobre... Porque nos primeiros estudos do Kardec, ali tinha muitas médiuns que eles contatavam, inclusive meninas novinhas, assim, inclusive as irmãs Fox, né? Eram crianças que, né, pré-adolescentes. Então, posso trazer? Pode trazer tudo aí. Hoje, existe, né, foi trazido a biblioteca do Pierre Lemarie para o Brasil, né? Todos os livros dele estão agora de uma forma digital, e lá você encontra todas as escritas originais. Né? E ali conta um pouquinho daquele processo do tempo de Kardec, mas contado por eles mesmos. Tanto que lá trazem a informação que, na verdade, as irmãs Fox não eram adolescentes nem crianças. Elas tinham ali em torno dos 30 anos. Olha, e aqui vem de informação que eram crianças, né? Sim. Imagina, gente, se hoje uma informação já se perde em fake news, imagina antes que não tinha, né? Era de boca até chegar e... mudava muita coisa, né? Sim. E são informações que são importantes, né? Sim, você entender, né? Mas a gente sabe que... eu acredito que toda história é deturpada. A gente não tem acesso a... Na real, se a gente pensar na nossa própria história no passado, acho que a nossa mente já projeta aquelas mudanças. Já muda, imagina a história do planeta, de tudo, né? Então, é legal ficar, assim, com a essência, né? Sim.